Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um pouquinho hoje no nosso canal, um pouco de Reiki no seu dia? Então, hoje eu venho trazer um tema que eu já fui questionado sobre isso por algumas pessoas, principalmente quando eu iniciei no Reiki, tá gente? Então, muita gente chegou para mim e perguntou assim, e aí, o que você acha? O Reiki cura? O Reiki cura? Gente, é uma questão bem complexa e bem abrangente, né? Vamos colocar assim. Então, hoje eu vou tratar um pouquinho desse tema aqui com vocês e eu quero saber também a opinião de cada um aí, quem quiser deixar e tal. E antes disso, já peço, se inscrevam no canal, né? Podem sugerir temas ou então falar de alguma prática que vocês já fazem com Reiki, certo? Então, quando eu fui questionado sobre isso, né, eu ainda estava estudando, né, e de antemão eu falei, olha gente, Reiki é uma prática integrativa, ou seja, ela não substitui a medicina, tá? Então, você que está aí no seu tratamento médico, seja qualquer coisa, seja para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de patologia clínica, por favor, siga com o tratamento, tá? O Reiki, ele está aqui para somar, para ajudar, né? Para contribuir. Agora, reikianos não são médicos. Reikianos não prescrevem nada. Nada vezes nada. Nem um chá, tá, gente? No máximo que a gente pode fazer para a pessoa que procura e que busca o Reiki, oferecer uma água energizada, tá? Ponto. E eu falo de chá porque, nossa, mas chá é uma coisa tão simples. Mas, por exemplo, tem gente que tem alergia à camomila. E aí? Né? Então, no máximo, uma água energizada e tá ótimo, tá? Muitas pessoas associam a cura, gente, a, por exemplo, sumir os sintomas de determinada patologia. Então, vamos supor, a pessoa está gripada, tá o quê? Normalmente, nariz escorrendo, tá espirrando, tá com dor de cabeça, né? Enfim. Então, só que o conceito de cura dentro do Reiki, ele não vai só nisso. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa que está tratando uma doença, né? Vamos colocar assim, que está tratando uma doença, sei lá, qualquer tipo, vamos colocar assim, gente, coloca um câncer, né? Que é um diagnóstico difícil, né? Uma coisa assim, e aí vou entrar em outra vertente com vocês. Normalmente, quando uma pessoa recebe um diagnóstico desse, primeiro ela vai ter o baque, né? E uma situação, minha vida acabou, né? Vou morrer, enfim. Uma outra situação, a pessoa vai receber aquele baque, ela vai ter aquele momento dela, mas aí depois vamos para a luta, né? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance, né? Porque, vamos ser sinceros, ninguém aqui gosta de ficar doente. Ninguém. Mas a gente sabe, gente, doença é pra gente, não é pra poste, né? Não é pra vassoura, infelizmente. Mas, dentro desse conceito, vamos pegar a primeira situação. A pessoa recebeu um diagnóstico e aí ela vai buscar ajuda no Reiki, tá? Então, a primeira coisa, sentou na sua frente, vai começar a anamnese, né? Então, por que você está buscando Reiki? A pessoa vai relatar. Gente, isso tudo é confidencial, tá? Então, assim, você vai lá, você vai digitar, né? Você precisa ter os dados daquela pessoa que foi buscar ali, né, o tratamento. Então, você vai anotar tudo com muito carinho, confidencialidade sempre, né? A pessoa
né, o seu cliente que foi buscar o tratamento com você, ele precisa se sentir seguro e precisa sentir confiança em você, né? E aí, parte-se do princípio, se é uma patologia clínica, você precisa conversar com o seu cliente e falar, olha, você já está em tratamento com o seu médico? O que você já fez, né, sobre isso? E a pessoa vai te responder, olha, não, sim, já estou em tratamento e tal, ótimo. Ah, não estou em tratamento, vim aqui primeiro e tal. Sugiro você buscar um tratamento. Sugiro você buscar a ajuda de um especialista, tá? Porque aqui nós vamos tratar de um conceito muito maior. O Reiki, ele vai te ajudar, mas o Reiki por si só não vai conseguir te ajudar com tudo isso que você está passando. Você precisa da ajuda de um especialista. Ok? Beleza. Vamos partir do princípio que a pessoa está lá se tratando direitinho com o médico, né? Enfim. Então ela está se tratando com o médico e ela normalmente, gente, vai chegar para você e vai falar, porque de repente tem um remédio tal que eu preciso usar logo de imediato, mas que é muito caro, enfim, e aquela coisa. Ou então vamos supor que ela não fale nada, tá? E aí, inicia-se o tratamento. Você vai lá, você vai iniciar o tratamento, e uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, aí ela relata pra você assim, nossa, na segunda sessão que eu comecei aqui, você acredita que eu tinha que comprar um remédio que custava, sei lá, 5 mil reais. E esse remédio é fornecido pelo SUS. Aí a pessoa já pensa, né? Nossa, SUS e tal, aquela coisa. E você vai percebendo. E aí eu preenchi a ficha, né, de cadastro lá no SUS e tal. E aí demorou muito, achei que fosse demorar, mas não saiu. Eu consegui, saiu agora, né? Enfim. A pessoa começa ali, então já foi um caminho, né? Um remédio que você precisava custa 5 mil reais, né? E você não tem esse dinheiro e você consegue esse remédio no SUS, já é um caminho, né? E aí ela vai relatando, né? Isso assim a gente, né? Ela vai relatando ali outras coisas. Então, por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui. A pessoa te procura por conta de uma depressão, né? Ou então alguém que conhece o Reiki, né? E aí leva a pessoa te procura por essa depressão, enfim. E a pessoa de repente começa a enxergar nela coisas que ela não percebia. Por exemplo, nossa, mas eu tinha um conceito disso, sabe? E agora, pra mim, hoje... E de repente é uma coisa que ela mesmo tem com ela, que são as nossas crenças, né? E que ela de repente fala, nossa, hoje eu não vejo isso dessa forma. Enfim, isso é uma cura, né? Isso é uma cura de repente. Outro caso. Pessoa te procura, nossa, eu tô numa situação que eu preciso resolver isso, esse processo precisa sair, sabe? E beleza. Você vai lá, vai iniciar sessões e tal. E daí a pouco a pessoa te relata, não que o processo tenha sido resolvido, mas, por exemplo, ela pegou algum advogado que deu mais atenção e que está ali estudando o caso a fundo com ela. Sabe aquele tipo de pessoa, por exemplo, aquele advogado que está assim, não, mas olha, eu quero entender isso. Você percebe, você vê que a pessoa está interessada e que ela está vendo a sua situação? É isso. Sabe? Então, a gente pode colocar que o conceito de cura ele é muito abrangente, né?
É um contexto muito maior. Não é só a patologia em si, sabe? Mas é muito isso. Então, ou então, uma outra coisa aqui. Pega aquela pessoa reativa. Você fala uma coisa, não, que não sei o que, a pessoa normalmente... E de repente, a pessoa tá ali passando por um tratamento de reiki, né? Vamos colocar que ela se conscientizou, que ela precisa de uma ajuda dentro desse contexto da vida dela, né? E surge uma determinada situação. Quem está à volta vai começar a se preocupar. Ai, meu Deus, o fulano, porque... Como é que a gente vai falar isso? Não tem isso, gente. Do tipo, como é que a gente vai explicar isso para fulano? Aí você chega para a pessoa e fala. E a pessoa tem uma reação totalmente diferente. E aí algumas pessoas vão olhar e vão falar, ué, o que está acontecendo? Aí chega para você e fala, seu fulano, não, porque teve essa situação e tal, mas eu não entendi, as pessoas ficam surpresas com o tipo de reação que de repente a pessoa vai ter. Isso não é uma cura? Enfim. Eu penso, gente, que assim, não é fácil, tá? Não é fácil, porque quando a gente está falando de situação negativa, ninguém gosta de situação negativa. Por quê? Porque quando você fala no negativo, você associa a quê? A dor. Gente, eu não estou falando só de matéria, de físico. Eu estou falando de dor na alma. Tá? E ninguém gosta. Ninguém gosta. Né? Primeira coisa que a gente fica, nossa, mas por que eu? Por que isso está acontecendo na minha vida? E uma coisa que eu me peguei, assim, até mesmo com os meus próprios problemas, é o seguinte, o que eu tenho que aprender com isso? E aqui a gente está falando assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Não é fácil. Então, hoje eu tenho alguma situação negativa na minha vida, eu fico me perguntando, o que eu preciso aprender? Né? O que eu ainda não aprendi com isso? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, a cura, né? Não é simplesmente você vai lá, prestou atendimento, aí a pessoa está curada. Não, gente, não é. Porque eu penso assim, tudo na nossa vida é aprendizado. Né? Se determinada situação, dificuldade, chegou até nós, eu penso, tudo é aprendizado, a gente tem que aprender com essa situação. Né? Aceitar não é fácil. Mas o que não está no nosso controle, o que a gente pode fazer? Aceitar. E depois de aceitar, seguir e falar, tá, como que eu posso me ajudar? Como que eu posso, de repente, começar a caminhar para poder tentar resolver? Porque tem coisas que você sabe que com o tempo vão ser resolvidas. Outras não. Outras aceitar e seguir. Porque e aí? Como é que você vai fazer? Né? Como é que funciona? Há um mês atrás, mais ou menos, eu participei de um congresso de Reiki, onde eu escutei uma frase que eu gostei muito, que diz assim, o Reiki, ele cuida, ele não cura. E achei isso muito marcante. Porque o Reiki, ele quando você começa, ele vai te mostrando primeiro alguns pontos aqui e ali que você precisa melhorar na sua vida. Ou vai te ajudando quando você começa a se olhar. Opa, preste atenção como é que você reage a isso. Olha, por que você está reagindo dessa forma? Será que a pessoa quis dizer isso? É uma coisa mais ou menos assim. Tudo que eu falo, gente, são relatos pessoais, tá? Coisas minhas. Então, esse é um primeiro convite, né? Você se olhar, né? Você se perceber. É difícil, é bem difícil. E uma outra questão é que não é essa questão
que eu falei para vocês assim, só da patologia, mas a gente precisa olhar quando a gente começa um tratamento de Reiki, né? Quantas coisas vão acontecer na sua vida, assim, vão te colocar, de repente, de volta em situações que você precisa resolver e que você sabe que depende só de você, que você vai lá e ou você dá um basta, ou você resolve de uma vez, sabe? Coisas nesse sentido. E o que eu costumo dizer, gente, reikianos, para quem já atende, né? Prometer a cura, nunca façam isso. Segundo, expectativa. Gente, eu sei que é difícil, mas a gente precisa segurar a expectativa. Até porque eu acho que quando a gente cria expectativa, a gente trava o processo. O nosso processo de cura, né? Isso é muito complicado, né? A gente precisa aprender a administrar isso. Falar um pouquinho sobre uma questão que acontece comigo, tá? Em 2007, eu estava me arrumando para poder sair de casa. E aí, sabe quando você vai fazer uma coisa simples, coçar a cabeça? Eu cocei a cabeça e saiu uma casquinha na minha cabeça. Eu falei, deve ser caspa, uma coisa do tipo. Só que isso começou a aumentar. E foi aumentando, aumentando, e foi coçando cada vez mais, e começou a descamar, sabe? Quando você coça muito e começa a descamar. E eu falei, gente, que caspa é essa? E vai ali, compra o shampoo e tal, nada resolve. Só que essa coceira, ao invés de ficar só na cabeça, ela foi passando pro corpo inteiro. E aí eu fui buscar ajuda. E eu não sei, algumas pessoas devem ter reparado, eu tenho algumas marcas, vocês podem notar, não sei se dá pra ver, aqui ó, eu tenho algumas marcas aqui na pele, tá? Ó. E eu fui buscar a ajuda de um dermatologista, né? A dermatologista, eu lembro desse dia, ela olhou e fez um diagnóstico clínico. Ela falou, olha, isso é psoríase, mas vamos ter a certeza? Vamos fazer uma biópsia? Eu, ai meu Deus, eu já fiquei preocupado. Na época, né, fala-se biópsia, pronto, a pessoa toma um susto. Fiz a biópsia e deu psoríase. Para quem não sabe, psoríase é uma doença autoimune, ou seja, o seu próprio sistema imunológico, ele te ataca, tá? Psoríase não é contagiosa, assim como toda e qualquer doença autoimune, porque é uma questão do seu organismo, tá? É uma desorganização aí dentro do seu sistema imunológico que ele ataca o seu próprio corpo. Então, ou seja, psoríase, o meu sistema imunológico, ele ataca as células da minha pele. Quem tem, por exemplo, problema com tireoide, células da tireoide, e assim vai para qualquer tipo de doença autoimune. Então, de 2007 para 2026, coloca aí, são 19 anos. 19 anos, gente. Eu entrei no Reiki em 2020, nós estamos em 2026. Estou falando de 19 anos lidando com a psoríase e 6 anos já reikiano. E eu falo para vocês, cadê? Os sintomas vão e voltam. Porque a psoríase, quando você vai ler sobre psoríase, você vai escutar muito assim, é uma pessoa estressada. De fato. Não é que, assim, hoje eu tô bem mais calmo, graças a Deus. Mas você lidar com o público, como eu falei no vídeo anterior, eu sou hoteleiro, é difícil. Principalmente para quem tá na recepção. Né? Tudo desemboca na recepção. Então você gerenciar o seu emocional, isso é muito importante. Mas a psoríase não é só isso, né? Tem a ver com o intestino, tem a ver com a alimentação, tem a ver com uma série de coisas que eu não vou entrar aqui nesse parâmetro. O que eu quero dizer com tudo isso, mostrando a minha patologia, tá? Que
o reiki ele ajuda. Hoje eu sigo no meu tratamento, eu tomo os meus remédios sim, tá? Mas o reiki ele me ajuda na questão emocional, ele me ajuda com questões, por exemplo, é uma intuição às vezes assim, sabe aquela coisa, às vezes você quer, por exemplo, no meu caso, eu quero comer muito um negócio, por exemplo, assim, um salgadinho, alguma coisa assim, eu acho que eu posso trocar por alguma coisa mais saudável, você já começa, sabe? Então, o reiki ele ajuda nisso. Por que eu falo isso? Gente, 19 anos lidando com isso, com a psoríase, e aí eu falo o que eu não aprendi ainda, né? Claro, quando eu me tornei reikiano, o processo de aceitação foi bem maior, tá? Você aprende a aceitar, você aprende a conviver, tá? Então, assim, eu só usava camisas assim de manga. Então, hoje, por exemplo, eu rompi totalmente esse padrão. Então, assim, tá calor, eu vou andar com a minha camiseta assim. As pessoas vão olhar. As pessoas te olham, as pessoas vão julgar de qualquer forma, você tendo problema ou não de pele. Tá? As pessoas te julgam. Mas é mais uma questão você com você. Entende? Sabe, eu não tô falando que isso foi da noite pro dia. Não, não foi. Demorou muito tempo mesmo, de verdade. Mas o que eu quero dizer o reiki me abriu portas. Hoje eu faço sim o meu tratamento, tá? Me ajuda bastante, tá? E é isso, gente, sabe? Então, assim como várias pessoas que estão aí no seu tratamento, eu peço, continue com o tratamento médico, tá? Assim como eu continuo com o meu. E uma hora, gente, quando a gente aprender, a coisa vai sumir, né? Eu penso dessa forma, tá? Mas aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam, vamos conversar, vamos debater um pouquinho sobre isso. E se você gostou do tema, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal, que depois eu volto com mais aí questões do reiki, mais coisas que eu faço, enfim, é isso. Um abraço, galera!